Quando a gente abriu, próximo a abrir a segunda unidade, a gente tava pensando em vender a primeira e sair do país. Caramba. Já tava decidido, a gente já tinha vendido os móveis de casa, pô. Já tava basicamente decidido, só esperava alguém comprar, lógico, né? Com o tempo eu ia ficar lá O ajudando. cara pensa em vender uma e vai comprar outra. E diga aí. Vocês tinham vendido, vocês estavam com a casa sem nada. Vendeu. Não, ficou só a cama, o fogão. Não foi Só fogão, eu o acho. principal mesmo. Só e geladeira, porque é o que dá pra sobreviver, né? Até a gente Vocês iam pra onde? analisar tudo. A gente ia morar em outro país. Ia pra fora. Aham. Mas aí agora tem que contar todos os detalhes disso aí, né? Porque como é que ficou mais interessante do que eu mudou? imaginava. Como é que curioso, mudou né? isso assim de hora pra outra? Então a gente tava com a barbearia já. A primeira unidade, né? Eu trabalhava sozinho. Já tinha anunciado pra numa vender a barbearia, pequenininha. Mas ó, já tinha comentado com alguns clientes que eram empresários, que tinham interesse e tudo Aham. mais. Mas não tinha anunciado em locais de venda, não. Mas se tivesse chegado alguém antes, teria vendido. Uma Sim, boa proposta sim. tinha. Sim, tinha organizado, né? Comunicado toda a equipe, dado um tempo, ajudado o cara ali a manter, mas já estava decidido que vender seria a melhor opção para o que a gente estava vivendo no momento. Agora, desculpa, é porque agora mudou tudo. Isso era porque o negócio não estava caminhando como vocês desejavam, ou porque vocês realmente queriam ter essa vivência fora? Ou um pouco dos dois? Então, foi mais questões pessoais. Questões pessoais. Beleza. A barbearia estava indo bem, tipo, tava no momento que eu já estava com 4 barbeiros trabalhando. Uhum. A gente já tinha duas recepcionistas, eu acho. Já, tipo, a barbearia já funcionava sem a gente. Então já era uma barbearia no porte médio alto já. 4 profissionais, agenda já muito boa da equipe. Já era uns onde 2 ou é 3 ali com a agenda já quase lotada. Eu atendia. Na Caxangá. Já era na Caxangá, naquele mesmo local. Não, era no local anterior a esse que tá agora, porque a gente mudou, né? A primeira eu trabalhava só, aí fui pra outra que cabiam 4 cadeiras e uma sala separada onde eu atendia. E agora a gente tá nesse terceiro local que hoje tem 7 cadeiras. Então a gente já tinha 4 profissionais, eu atendia terça e quarta, 2 dias na semana, às vezes 3. A gente já tava, poderia passar uma semana fora da barbearia, ela funcionava normal, que foi algo que a gente passou muito tempo lutando para conseguir isso, porque antes a gente saía, fechava a barbearia, e nesse tempo que a gente já estava conseguindo esse resultado, aconteceu algumas coisas pessoais que a gente decidiu que o melhor para aquele momento era vender a barbearia e se mudar. E morar fora. Foi quando a gente começou a vender as coisas de casa. E aí o meu contador disse, olha, um cliente chegou lá, tu viu que aquela barbearia que tem lá na Conselheira Guiar fechou, velho? Eu disse, não, vi não. Foi, pô, fechou. Era bem famosa, pô, que iam os jogadores e tudo mais. Eu disse, foi mesmo, velho. Foi, fechou. Aí dei uma olhada no Instagram e tal, não vi nada, porque era uma barbearia que era, pra quem começou ali pequenininho, era uma barbearia referente. Você sabe disso, que você frequentava lá. Era. E aí, beleza. Se passando e a gente, né, nessa de, não tava tipo 100%, mas tava 90% já decidido de vender e sair. Foi quando o meu contador, que trabalhou de frente ali, naquele prédiozinho que tem um empresarial lá, meu contador tinha um escritório lá, e me mandou também no Instagram. Olha aí, ó, pra gente ver como empresas que estão realmente grandes, que estão bem e tal, pode acontecer algumas coisas pra gente ficar mais ligado com relação a isso, assim, né? Como um alerta, né? Um alerta, para que o trabalho que a gente vinha fazendo, continuasse fazendo, porque uma barbearia em si, ele não sabia o motivo, eu também não, mas ele me mandou com esse alerta. Aí eu disse, pô, e aí eu acho que alguém falou, acho que foi esse cliente, disse, eles estão vendendo a barbearia lá. Isso é mesmo. O famoso IC, né? Aí acendeu aquela luz que tinha acendido lá no começo, quando eu comecei a montar a equipe e tal, aquela vontade que tinha de fazer crescer o negócio, de expandir e tudo mais, começou a
acender. Foi quando eu comentei com ela, né? Com o Line. Eu disse, ó, tu viu que a barbearia lá tá. Não, menino, não inventa não, a gente já tá certo de. Por quê? Porque o meu irmão e a irmã dela, eles são casados e eles moram lá em Portugal. Então a ideia da gente era a gente já eles sempre falavam, não, que é muito bom morar aqui e tudo mais, vocês sabem como tem essa referência de morar fora. Então a ideia era realmente fechar, vender e ir pra lá. Mora lá, porque tinha o apoio dele e tudo mais. Isso há mais de 3 anos atrás. Hoje não passa mais na cabeça, pelo menos não por enquanto. E aí foi quando o contador me mandou, me disse que estavam vendendo. E por coincidência ou não, eu já tinha feito o curso com dois dos 3 sócios que eram dono dessa barbearia. E aí tinha um que eu tinha mais intimidade e eu fui falar com ele. Falei com ele no Instagram, ou fui no WhatsApp, não lembro. Disse, olha, vocês fecharam? Eu falei, fechou porque a gente já tava 3 sócios, é meio complicado, cada um queria uma coisa, aí eu já não tava nem indo na barbearia mais. E aí a gente decidiu fechar e vai vender. Por quê? Tem interesse? Aí eu disse, E se, né? O famoso e se. Esse tenho. E aí como é que é? Eu estive aqui, pra gente conversar e tudo mais. Só que, era algo bem longe da minha realidade, Eu tinha uma barbearia pequena de 4. Eu vou lá só por ele, mas eu sei que não vai rolar, Aí né? foi. Porque eu puxei assunto com ele. E aí foi quando eu disse, eu tinha conversado com ela, ela disse, tu acha, não sei o que. E o que é que me fez também ter um pouco dessa visão? Porque a gente tinha clube de assinatura e tinham vários clientes da Zona Sul, Pina, Boa Viagem. Nesse que tempo entrava em contato já tinha o clube de assinatura. Tinha clube de assinatura já há um ano. E foi o que fez a gente sair de 2 barbeiros para ter uma agenda quase lotada de 4. De 4 barbeiros e eu, que atendia todo dia, atendia quando queria. O clube de assinatura ele trouxe isso pra gente. E muitos clientes novos, entrando por conta disso que era novidade. E muitos clientes falavam da Zona Sul, querendo fazer parte do clube, só que é muito longe. Pô, eu saio daqui de Boa Viagem para ir, como é uma assinatura, eu vou querer ir toda semana. Aí vai ficar complicado e tal. E vários clientes entraram em contato com a gente para falar sobre isso. E aí apareceu essa oportunidade. Eu disse, será, velho? Vou lá para falar com ele. Aí, a primeira vez foi comigo, não? Acho que eu fui só, não foi? E depois tu foi? Foi a gente, não foi? E aí, certo, mano, quando é que tu pode vir aqui, pô? Vem aqui tal dia pra gente conversar e tal. Já tava fechada já quase um mês. Os clientes já tinham procurado outros lugares. Aí a gente chegou lá, tava meio que... Assim, né? Não tava abandonada, mas já tava quase um mês fechado. Um e ali no conselheiro... um mês fechado, mês já começa... fechado, a gente consegue e ali no imaginar. conselheiro, tu sabe, né? Tipo, se fechar, o pessoal começa a dormir ali na frente, enfim. Quando não tem ninguém tomando conta, o pessoal começa a estacionar carro, aguardar carro, enfim. E aí já tava um pouquinho meio com um aspecto um pouquinho mais caído. E aí a gente foi lá, conversou, eu conversei com um deles. E ele mostrou, não, porque a gente é sócio, tá querendo mudar, tá querendo cada um fazer uma coisa e tal. E a gente decidiu que o melhor é vender. E aí ele falou, a gente conversou e tal, disse, não, pô, eu vim só pra dar uma olhada mesmo, mas porque aqui é muito grande, eu acho que não tem condições não. Ele disse, então, pô, a gente tá pedindo tanto. Aí falou o valor, né? Aí eu disse, oxe, não tenho condições nenhuma de investir esse valor. Mas se for tanto, quase a metade. Tipo, acho que 55% do valor. Aí ele, não, sem chance. Já deram outras barbearias. Mas a tua contraproposta era dentro da tua realidade ou ainda era distante? Não, eu não tinha desse dinheiro, não. Tinha 0. Não, tinha não. Tinha... Fez assim, sei lá, Tinha dinheiro do imóvel que ele tinha vendido. por E aí. a passagem para ir para outro país. Por aí. Tinha... Deixa eu ver aqui. Eu acho que 20% do valor. Que era a reserva de emergência. Sim. Que nem era tanto assim. Dinheiro, A reserva- dinheiro pessoal, pessoa física, não da empresa. Não, da empresa. Da empresa. Era a reserva de emergência que a gente tava guardando Caixa que ali. vocês tinham lá. Exatamente. Foi quando ele disse, ó, é tanto, eu disse que tem quase metade. Ele disse, aí não tem nem condições, pô, porque já ofereceram quase o mesmo valor. Tem gente que quer pagar quase o mesmo valor, só que quer pagar parcelado. Só que a gente quer tudo de uma vez, porque a gente quer Fazer a sociedade. Eles fazer querem a sociedade resolver e entre eles, resolver tudo o mais rápido possível, porque já tá fechado aqui há um mês.
O valor que eu consigo é esse, velho. Aí ele, beleza, como eu já te conheço, eu sei que tu tá na área há tanto tempo, eu sei que tu é um cara que vai realmente honrar e tal, eu vou conversar com o meu sócio e te dou uma resposta. Aí eu, beleza. E eu botei esse valor pra ele não aceitar. Só pra não ficar feio de ter ido Foi, fazer proposta eu de fui lá e depois disse, o que é que eu tô fazendo aqui, pô? Uma barbearia que dá 3 da minha. E tipo, eu investi agora pouco, já tô querendo ir pra outro país, o que é que eu tô fazendo aqui? Tô pensando em vender, vou... Pensando em vender, vou fazer uma dívida gigante dessa que eu não tenho nem de onde tirar. E ele disse, vou ver com meus sócios aqui e tal. Eu disse, beleza, ele Isso não vai... que é massa, antes da gente continuar aqui, até no ponto alto eu pausei aqui, né, pra o pessoal dar like, né, não deixar um likezinho aqui no vídeo, porque uma história dessa... Quem já veio assistindo até aqui, então vale a pena. Mas assim, é que isso aqui é uma história da vida real, porque eu fiz aqui, obviamente, sem invalidar o que eu falei anteriormente, né? Óbvio que os livros são super importantes e tal, mas se você for olhar na teoria, não, para empreender você tem que fazer um business plan, tem que fazer não sei o que, estudo de mercado e tal. Meu irmão, o cara ia viajar para fora, simplesmente decidiu comprar o problema ali, fazer o negócio acontecer e foi, né? Então assim, isso também é uma coisa que enriquece muito, assim, esse tipo de história é bem legal. Você vê o papo qual é massa, é porque eu vi ele como um case de sucesso de ter saído dentro da carro dele numa garagem, sei o que, e tá com 2 barbearias. Mas eu não sabia desse lado aí agora. Então, a passou foi mais interessante esse bastidores aí agora do que... Mas, desculpa, continua aí pra gente, a história tá boa. E... me perdi um pouquinho, mas vamos lá. Sim, quando você fez a proposta, o cara ficou... Eu lembro tudo aqui. Fiz a proposta para pensar para te dizer. Fiz a proposta para ele e ele disse, tá muito fora da realidade aí, quase metade tu tá querendo dar, e realmente foi para ele não aceitar, porque eu vi que aquilo ali talvez eu tava dando um passo maior do que a perna. Aí, beleza. Fui para casa, a gente tinha ido junto, e aí comecei a conversar com ela, e aí ele, não, mas acho que ele vai querer não e tal, e a gente começou a conversar. E no carro ali voltando, ela puxou tua orelha, rapaz, como é que tu faz uma proposta dessa e tal? Teve isso? Não lembro, mas acho que não. Ela até... apoiou assim. Foi. Acho que por ela tinha botado um pouquinho menos ainda. Financeiro, tu sabe, né? Sempre vai tirar esse dinheiro de onde, enfim. Eu fiz a proposta pra ele, a gente voltou e conversou sobre isso. Será que ele vai aceitar? Será que não vai? Acho que não, é muito pouco. Não. Beleza. Só que isso a gente teve que conversar antes para fazer essa proposta, porque a gente já estava decidido a se mudar, já era algo que era certo. Porque a gente conversou antes e ela, não realmente, bora, se é isso que você quer, vamos para frente. Fiz a proposta meio que já que não querendo mais, na hora H eu dei aquela, fiquei na dúvida, mas fiz. E aí ele disse, o meu outro sócio, ele quer conversar contigo. Pra entender direitinho e tal, fazer uma contraproposta, não sei o que. Isso, beleza. Aí eu fui depois. Aí nesse caso aí, acredito que eu tinha ido só. E fui, falei com ele, conversar com ele. Só, eu quero entender aí como é que como é que tu quer fazer e tal. Eu disse, o valor que eu falei pra ele foi esse valor. Mas aí ele falou que estava muito abaixo, não sei o que, ele fez. Ele me falou e realmente a gente achou muito baixo, porque a gente tem algumas coisas para pagar, algumas pendências e tudo mais. Só que ele era evangélico, né? E aí ele falou, só que eu conversei com Deus e ele disse que era para te vender. Por esse valor aí. Aí eu disse, então me venda, meu amigo. Então vamos fazer o negócio. Se for uma ordem divina, então... Então ele falou mesmo assim. Conversei com Deus e ele disse que era pra te vender. Aí que eu entro no ponto que eu falo uma coisa também que eu acredito que não fui só eu que escolhi ser barbeiro e trabalhar com isso. A barbearia ela também me escolheu. Porque muitas vezes que eu pensei em sair, em parar, tipo na garagem de casa, que eu parei e fui trabalhar de garçom, eu tava meio que fugindo da barbearia ali. Não tava encarando como negócio. Trabalhei em outra área, depois os amigos, não, vem cortar que eu cortei em outro lugar, não gostei, tá ficando ruim, eu quero fazer desse jeito. Então eu voltei, aí depois a gente ia viajar, e aí apareceu essa oportunidade, eu fui lá, fiz uma proposta meio que fora do normal, o cara aceitou. Voltei de novo, então eu acho que tem essa questão também de você ser escolhido para fazer aquilo ali. Eu acredito que tem um pouco disso,
na nossa história, né? Da Kaizen. Foi quando ele aceitou, e aí eu disse, e agora? E agora? Porque eu não tenho dinheiro. E eu não tenho nem crédito para pegar esse dinheiro emprestado. Eu vou fazer como? Foi quando eu disse, agora Deus, que eu já Deus fiz. já tinha preparado tudo, né? Primeiro começou. Dei a proposta ao cara. E agora eu disse, vou dar um jeito de arrumar esse valor. Agora não se quebre, não. É. Fui lá, já chegando lá, já fiquei com medo e já dei um valor abaixo pro cara não aceitar. O cara aceitou, agora eu vou ter que honrar. Aí fui atrás e consegui o valor. A gente fez um empréstimo, conseguiu um empréstimo. Antes disso, antes da gente pensar em viajar, a gente estava querendo já colocar outra unidade. E a gente olhou vários pontos, conversou com várias pessoas, com um ponto que já estava certo, que a gente gostou, que ia ser perfeito, mas não deu certo. Tipo, a gente buscou muito e não conseguiu. Esse foi no instante. Tipo, foi lá, falou com o cara, fez a proposta, Foi depois difícil, foi lá, foi difícil ele para aceitou. revalidar o local? Com relação à clientela? Sim. Sim. Foi muito. Porque a maioria dos que se eu tivesse pego funcionando, seria outra coisa. Mas. Que fechou, fechou. aquela impressão de faliu e, E o tal. pior, e o pior de ter fechado é porque o que é que a gente até conversou aqui, a maioria dos clientes, hoje mudou um pouco, mas a maioria dos clientes, ele é muito fiel ao barbeiro. Uhum. Então os barbeiros que trabalhavam lá foram para outras barbearias, As pessoas foram relativamente comprando próximas. Então o cara não vai ficar na barbearia que não tem ninguém. Uhum. Ele foi aonde? Atrás dos barbeiros. Se tu compra, fizesse só a transição, podia manter os barbeiros que tinha que estavam ali, né? Pelo menos alguns. Era mudar a placa e seguir o jogo. Seguir né? o jogo, E é. melhorar, obviamente, a gestão, porque Totalmente. se fechou é porque não tava Que era como eu pensei em vender a minha, funcionando. Uhum. Em momento nenhum eu pensei em fechar. total. Entendi. Se não vendesse, eu ia ficar lá até onde desse. Eu não pensava em fechar. Eu queria vender com ela funcionando até para ser mais rentável. Conseguiria ter viajado e mantê-la aqui? Aí eu só sei se eu fizer. Só vou conseguir saber se eu fizer. Mas assim- eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu já viajei, inclusive a gente viajou depois para Portugal, passou 20 dias lá visitando a nossa família. Então, a empresa hoje ela consegue e andar ela sozinha. funcionou. Funcionou normal. Existe um software, alguma coisa que você... Sistemas? Algum sistema De que gestão? você consegue, de gestão que você consegue de longe... A gente você- consegue saber quem está agendado, qual o serviço do cliente, com qual Acompanhando profissional, se o cliente é imagino assinante, que se não tem, é. até porque tem 2 unidades, né? Sim, Se não funcionasse minimamente, não teria como ter as 2 Porque unidades. você não tá num funcionando. lugar e não sabe como tá Aham. a outra.